Paz do Senhor, meus irmãos, que a paz de Jesus Cristo esteja com todos vocês, não só hoje, mas para todo sempre. Me chamo Renato, eu quero compartilhar uma visão da parte de Deus, que Deus me deu há três dias atrás, e eu estava pedindo a oportunidade ao Senhor Jesus Cristo que eu falasse estas visões, minha e do meu filho, a qual foi na mesma noite acerca do céu e do mundo espiritual a qual estamos vivendo. À noite eu acordei por volta das 3h05 da madrugada, quando eu tinha acabado de sair de uma visão. E nesta visão eu quero relatar a vocês e compartilhar no YouTube, para mostrar para o povo que Jesus está voltando, os anjos estão para a batalha, e para a igreja se prepararem, para a igreja ali se prostrarem, e adoração ao nosso Deus, não com palavra, mas com renúncia. E é bíblico que o poder de Deus, ele é com renúncia e não com palavras, A gente tem que renunciar à carne, está escrito lá em Gálatas 2:20, os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência, Aí Gálatas 5:24, já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e na carne que eu vivo na fé em Jesus Cristo, ou seja, eu estou crucificado a minha carne, ou seja, essa pele a qual eu vivo, nessa carcaça, eu vivo em santificação para manifestações dos dons espirituais. Por que isso? Porque eu me santificando, a Bíblia diz lá em 1 Coríntios, acerca dos dons espirituais, que Deus, Jesus é a cabeça da igreja. Então nós somos como fosse um membro de um corpo. E a Bíblia cita que o braço não tem como dizer para o pé que não precisa e não necessita do pé. Se todos somos uma só igreja, Todos somos uma só igreja. Então todos necessitamos, espiritualmente falando, o que eu quero relatar aos irmãos, que esse dom de visão existe ainda como no dia de hoje, assim como no dia de Daniel, que teve várias visões, dos fins dos tempos. Zacarias, também teve várias visões, Tem outros que João teve a visão na ilha de Pátimo. Então teve várias visões, João teve a visão do Apocalipse, E a qual quero relatar para os irmãos essa visão que Deus nos deu para compartilhar para o seu povo aqui na terra. Certa noite, por volta das 3h05 da madrugada, a qual eu estava ali tendo aquela visão na noite, eu via como se o céu se abrisse, digamos assim, e eu via vários anjos voando, mas eram muitos anjos. E quando eu comecei a ver, eu estava em um estado do Maranhão, em uma cidade do Maranhão, chamada Lago da Pedra, a qual eu sou de lá, nacionalidade minha de lá. Então eu estava nesse lugar, mais um irmão meu, mais um irmão a qual está aqui no monte, está orando, e eu precisaria de uma oportunidade para falar para os irmãos que não tivesse zoada de carro nem de moto, para não atrapalhar, a não ser a zoada da natureza, que é da parte de Jesus Cristo. Então Deus nos concedeu hoje para me falar da visão de Deus para os meus irmãos aí. E os anjos, eu via vários anjos, irmãos, e esses anjos, eles voavam, eles pairavam, e era muito anjo. Eu via leões rugindo, leões alvos, várias aves também, assim, carneiros, assim, bem alvos, como se fosse assim alguns animais do jardim do Éden, Mas assim, irmão, tudo fazendo,
o natural deles. Por exemplo, o leão era rugindo, né? Por exemplo, eu vi um pombo, né? Um pombo mais ou menos assim, branco, adorando a Deus. Todos eles adoravam da forma que eles são, né? Da forma que eles relatam. Então, irmão, o que eu quero falar para os irmãos, que aí eu mostrei para esse meu irmão que eu estava vendo aqueles anjos. E eu comecei a glorificar, gritar, adorar a Deus naquele negócio, naquela hora. Aí na visão eu fui falar para o meu irmão. No momento que eu falei para ele, olha os anjos. Aí o meu irmão foi olhar e não viu mais nada, sumiu. É aqui que eu quero... E aí não parou. Preste atenção, meus irmãos. Quando sumiu, que ele não viu, ele disse, mas cadê os anjos? Irmão, eu vi anjos demais. E quando eu comecei a clamar a Deus, pedir para Deus mostrar para ele o que eu tinha visto. Aí Deus mostrou, só que Deus era como se tivesse chegado mais para baixo, mais para perto da terra, aqueles anjos. Só que Deus mostrou muito mais do que eu vi, irmãos. Aí quando eu olhei para o céu, que eu vi vários anjos, que até onde minha vista desce, eu via anjos. Eu via anjos cobrindo a cabeça, cobrindo aqui e cobrindo os pés. Eu via anjo voando e via anjo pairando como se fosse, né, uma árvore que o vento estivesse levando. Eu via muitos anjos, irmãos. Irmãos, eu via anjos incontáveis. Até onde minha vista desce de eu ver no céu. E aqueles anjos, tudo glorificando o nome de Deus. Irmãos, só que do meio desses anjos, eu dei uma olhada de lado, eu vi uma torre, é onde eu quero chegar. Eu estou me arrepiando aqui, irmão, só da presença de Deus. Eu vi uma torre. Deixa eu só desligar aqui. Eu vi uma torre. E essa torre, ela era formada de televisão. Irmãos, essa torre, ela se iniciava-se nas nuvens, digamos assim. Abaixo das nuvens um pouco. E ela era muito extensa. Ela era mais ou menos como se fosse uns 200 metros, redondo assim. Só que ela era formada de televisões. Eu me lembro que eu olhei para cima, eu vi essa torre e ela subia para o alto. Só que ela não ia muito alto, que eu chegava a ver o fim dela também. Tá entendendo, meus irmãos? Né? Então Deus me deu uma visão, nessa visão dessa torre, tinha cada televisão. E a cor dessa torre a cor dessas torres era preta, com vermelho e várias outras cores, preto e branco, então tinha várias cores. E os anjos, eles voavam ao redor da torre. Aleluia! Ele voava aos redores dessa torre. Irmãos, e era como se esse canal estivesse tudo aberto, essas televisões tivessem canais abertos. E os anjos voando ao redor dessa torre, irmãos. E os anjos, eu via vários anjos voando, como se fosse repreendendo, pelo sangue de Jesus Cristo que reina e vive, para todo sempre. Irmãos, quando os anjos começaram a voar ao redor daquela torre, aí eu vi várias televisões encostadas uma na outra, irmãos. Várias televisões, uma do lado da outra. Era uma televisão mais ou menos, cada uma de 50 polegadas. E elas eram encostadas na outra, uma aqui, a outra em cima, a outra, até formar essa torre ao redor de todos os canais do mundo inteiro, irmãos. Estava nessa torre. Tinha canal da Globo, tinha canal da SBT, tinha canal aí da Band, tinha vários canais que eu não conheço, emissoras de televisão e de rádio. Tava tudo passando justamente na hora da visão, que eu quando olhava, eu via a televisão tudo funcionando aberto em vários canais. Irmãos, e eu via vários anjos
E os anjos voltam, e nós começamos a glorificar, os meus irmãos, e tinha outro rapaz de Lago da Pedra, da minha cidade, chamado Sivan, o nome dele. Só que ele não é crente. Ele não é até então, pelo que eu saiba, ele não é evangélico ainda, não aceitou Jesus como único e legítimo Salvador, mas ele estava lá também, eu via ele, né? E aí esse meu irmão, a gente começando a glorificar, aí eu acordo no horário que eu disse, quando eu fui olhar, mais umas 3h05 da madrugada, aí uma voz falou no meu ouvido, irmão, foi nítido, desceu pro coração, uma simples mensagem que eu notei no celular para mim não esquecer justamente o que ele falou. Ele falou assim: diga à minha igreja que se preparem, que as pessoas, que os meus cristãos, meus filhos, estão baseando as coisas, a vinda de Jesus na tribulação e na grande tribulação, estão desmanecendo do evangelho. E todos estão dizendo, Jesus não vem agora. Todos estão nessa linha de tribulação e grande tribulação e dizer Jesus não vem. E então ele está desmanecendo. Jesus disse assim para mim, disse até assim, olha, eles estão pensando que eles que comandam na própria vida deles. Daqui 1 minuto, eu aqui estou falando, eu posso não estar mais aqui nesse monte santo. Deus pode me levar. Pode acontecer qualquer coisa, então eu não sei, irmãos, o que vai acontecer daqui para frente. É só Deus que sabe. Um dos discípulos fará para Jesus o que? Jesus, e agora, quando é que vai acontecer essas coisas? Jesus disse, não se preocupeis com o que irão acontecer. O tempo e as gestações, só quem sabe é Jesus Cristo. Basta nós viver o mal de hoje, amanhã só pertence a Deus. Então muitos estão pensando, não na vida em si, mas eles estão pensando na questão da tribulação, foi o que a voz disse. E muitos estão desmanecendo, crente com cerveja na geladeira, crente, eu estou falando para a igreja. Isso aqui, esse recado que Deus falou, é para a igreja. Vocês crêem se vocês quiserem, mas a mensagem vai ser pregada, vai ser dita. E os remanescentes, os verdadeiros adoradores, não vão se contaminar com esse povo que está aí, entrando dentro da igreja. Essa modernidade que não faz parte de Deus. Entrando dentro da igreja dizendo que não é pecado, e é pecado sim. Crente se embebedando, crente com prostituição, adultério dentro da igreja. Deus vai tirar vocês. Se converta. Se converta e volte para Cristo, para que Deus tenha misericórdia de seus pecados. Irmãos, e quando a visão falou, Deus disse assim, avisa para a minha igreja. Avisa para a minha igreja. E eles estão desmanecendo. E que a minha volta está, Jesus disse, a volta está próximo. E eles não imaginam de quão próximo está. Tem crente que está analisando a tribulação, a grande tribulação, lá em Israel. Aí Jesus vai descer. Aí eles estão pensando também, não nessa forma, na própria vida. Eles não sabem se daqui a amanhã ou daqui a 1 minuto vão ficar vivos, quem sabe é Jesus. Então vamos se preparar. Acorda. Acorda. Estão os sinais, Jesus falou. Então o anjo falou assim para mim, olha, eu vou mostrar coisas sobrenatural para o meu povo, para avisar, assim como Deus mostrou para mim. Deus já me revelou. Irmãos, eu já tive visão com um anjo, que ele se apareceu na minha frente. Olha, acredite quem seja espirituais. Quem é espiritual acredita. Na minha frente, com 3 dias eu fui batizado com o Espírito Santo. Depois que ele apareceu e falou o que eu deveria fazer. Irmãos, que vivemos em santificação em Cristo Jesus. Sem santificação, Hebreus 12:14, segue a paz com todos. Sem santificação, ninguém
Pode ser pastor, pode ser presbítero, pode ser diácono, cooperador, pode ser evangelista, pode ser auxiliar, pode ser quem for. Se não tiver em santificação com Cristo, não sobe, irmão. Vamos permanecer. Crente, para de modernizar as coisas, para de modernismo nas coisas. Vamos orar cada vez mais, buscar o amor. E vamos nos santificar. E aí o anjo disse para mim, naquele momento, que Deus disse assim, olha, Deus já está ordenando Jesus, é forte isso aqui, escute, Deus já está ordenando Jesus para descer com os seus anjos para a grande batalha. Deus falou isso, fortemente. É forte, meu irmão. Para falar para os irmãos o que é tão forte, que na mesma noite meu menino acordou e teve uma visão, numa seguinte forma. Escute só para vocês verem, para vocês saberem quem é Deus. Meu menino teve uma visão seguinte, na mesma noite que eu tive a minha, ele teve essa visão aqui. Que nós estávamos lá no Maranhão, justamente no lugar onde eu disse, nós estávamos lá, com esse rapaz, meu irmão, que tá ali orando no monte, tá ali em cima. Tá, meu menino tem 10 anos de idade, irmãos. Ele já viu demônios. E já fizemos campanha e Deus tem algo na vida dele. Meu menino, ele vê as coisas. Irmão, eu estou falando para crente que é espiritual. Se você não for, não adianta você ver que você vai escandalizar. E se você escandalizar é porque você quer. É porque Deus está falando com o seu povo. Antes que aconteça alguma coisa com nós, Deus avisa primeiro. Deus não deixa escarnecer nada. Então nós só peca porque, certo que nós somos pecador. Nós somos pecador impuro. Mas nós somos remidos, né? Pela graça de Jesus Cristo. Então é o seguinte, vive em santificação. E meu menino tem 10 anos de idade, ele sonhou que a gente estava lá no Maranhão, numa cidade chamada Lago da Pedra. E no momento que a gente estava, ele disse que via umas ondas como se fossem as ondas do mar, tipo alagando a cidade. E aquelas ondas eram grandes, e ela vinha, e tinha umas pedras bem grandonas, assim, mais ou menos de 2 metros, cada pedra, 2 por 2, redonda, mas bolando. E ele começou a correr comigo, que eu estava na visão, e esse presbítero, que é o co-pastor da nossa igreja. Estava junto. Esse mesmo presbítero estava também no meu sonho. Na mesma noite, irmãos. Isso aí não é normal. E o que acontece? Quando a gente começou a correr, segundo a visão do meu menino, que ele contou para mim, o chão se abriu, ó. Deixa eu mostrar para vocês. O chão se abriu. Quando o chão se abriu, ele viu o inferno, irmãos. Ô, irmão, é forte. Um menino de 10 anos vê uma visão dessa. Aí ele viu o inferno, ele viu fogo. Olha, eu tô me arrupiando. Ele viu fogo, irmão. Aleluia, Deus. Ele viu um monte, ele viu fogo. E o chão se abriu de lado. Era a chama vindo e as pedras vindo bolando, correndo atrás de nós, e diz que nós correndo e ele vendo o inferno embaixo. Ele via milhares de crentes, milhares de pessoas ímpias caindo no inferno. Muita. Mas também eles via gente indo para o céu, para a glória de Deus. Ele via muita gente ir para o céu. Mas aqui cair era muito mais. Irmãos, e ele viu aquelas pessoas caindo, aquele fogo queimando, e ele ainda sentia até um pouco da queimação nos pés dele. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. E quando ele viu aquelas pessoas lá, uns monstros, algumas coisas, terrível, que ele chora quando ele vai contar. Aí de repente, para a glória do Deus Altíssimo que reina para todos sempre, para a glória de Jesus Cristo, que eu me alegre quando falo o nome de meu Pai,
Ele disse que houve um trono na frente. Surgiu, brotou um trono. Esse trono ele não conseguia ver ninguém, mas na hora que brota o trono, aí a terra se fecha. Quando a terra se fecha é porque chegou o Salvador do mundo. Não tem demônio, não tem inferno e nem tem fariseu que suporta a vinda de Jesus Cristo quando ele chega para dar uma mensagem, para reinar, ou para expulsar. Em nome de Jesus. É no nome de Jesus. Irmãos, e quando meu menino olha para aquele trono, ele não vê ninguém porque era muito alvo, era muito glorioso. Aí ele viu assim, algumas cores de ouro também. Ele diz que vê algumas cores de ouro em alguma parte. Aí ele acorda. Só que, irmão, Deus deu uma interpretação para o nosso irmão sobre a questão do outro sonho, que é a torre, né? E Deus mandou preparar a igreja, que a igreja se prepare, que os anjos estão descendo para a batalha, que a voz falou aqui, ó, o anjo, e veio para o meu coração e eu guardei. Se prepare, igreja. Só que a interpretação da torre, vou falar para os irmãos agora. Aquela torre representa, vamos entrar aqui. Olha aqui, meu povo. Escute, aquela torre representa uma antena. E essa antena tem várias emissoras lançadas nela. Várias televisões, como se fosse uma rede elétrica. A rede elétrica, quando ela passa, vem um fio ligado na rede elétrica para sua casa. E nesse fio vem vários fiozinhos para a lâmpada do quarto, da cozinha, do banheiro, para a tomada do quarto, e assim vai aquelas interligações, não é isso? Para os irmãos entenderem. Então aquela torre simboliza essa antena. E essa antena está ligada a todas as televisões, que é da parte do cão, que as pessoas estão deixando de honrar a Deus para assistir novela, para assistir filmes que não agrada a Deus, que não edifica. Não edifica nada, irmãos. Vai lhe atrapalhar espiritualmente. E Deus mostrou rádios, televisões, né? Gente assistindo, passava lá, irmãos, meio mundo de filme, de novela, de série, de tudo enquanto. Tinha, de tudo enquanto naquelas televisões. E aquele dali é o que está tirando muito crente da igreja por causa de vícios. A pessoa está no celular, em vez de estar lendo a Bíblia, tá mandando foto íntima, fazendo coisas que não agrada a Deus, tá assistindo vídeo no YouTube, aí que não agrada, pornografia, filmes, sendo que você pode tirar o seu tempo, irmãos, para glorificar a Deus, para acordar. E essas conexões está tirando a atenção dos crentes, é uma estratégia do inimigo. Acorda, ei, acorda. O negócio sabe o que é? É joelho no chão, oração, palavra e jejum. É assim que vamos conseguir a santificação nossa. Não é em televisão, não. Não é em rádio, não é em TV, não é em celular. Não estou dizendo que isso aí não é útil. É útil. Celular é útil. Você pode ligar para uma mãe sua, um seu pai. Você pode assistir um vídeo de uma pregação. Você pode assistir um testemunho. É de Deus. Ei, acorda. Saiba usar os itens que você tem em casa. Mas eu não posso usar para a minha condenação. Irmãos, o segredo é oração, jejum e palavra. Vamos colocar um carro. Um carro, ele necessita de gasolina, de água e de óleo. Se faltar um dos dois, ele não vai andar. Ele vai desmantelar, danificar, então não vai prosseguir a caminhada dele. Nós precisamos de jejum, de palavra e de oração, irmãos. Sem isso nós não, e a santificação, sem isso nós não vamos para o céu. Nós estamos à toa dentro da igreja.
Vamos fazer valer a pena o nome de Jesus. Acorda, igreja, acorda, acorda. Acorda, é tempo da igreja acordar, meu pai. A igreja está dormindo. E Jesus está voltando, está avisando os profetas, está avisando as pessoas. E as pessoas estão dormindo, achando que não é o tempo. Tu não sabe de nada. As pessoas lá em Ageu diziam assim, não é tempo de reconstruir, não é tempo. Jesus falou para Ageu dizer para Zorobabel, esse povo diz que não é tempo de reconstruir, mas é tempo sim, irmão, é tempo de se preparar, de reconstruir o reino de Deus na nossa vida. Nós carregamos o reino de Deus aqui, irmão. Nós pode garantir a nossa salvação. E o povo diz, não é tempo, Jesus não vem agora. Ei, Jesus está voltando, tu não sabe. Quem sabe é Jesus Cristo, Deus. Se prepara, igreja, se prepare. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E que todos que assistirem esse vídeo, que se converta. Se você tem algum pecado em oculto, chegue para o seu pastor, converse, receba a sua reconciliação, cumpra ela, se caso for possível. Se regularize com Deus. A sua salvação é prioridade, mais do que tudo.